Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Palco Iluminado. Este programa, ele foi criado com o sentido de deixar em evidência os livros, que é o melhor local para ele do que um palco, e ele sendo evidenciado. O Palco Iluminado é um dos programas do canal Arte Agora. Vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, e a gente, uma vez por mês, estará aqui apresentando um livro. Nós já tivemos aqui, iluminados no palco, o livro Maldição e Fé, de Alexandre Santos. Tivemos O Sumiço do Ovo, Contos e Crônicas, de Tassiana Valença. E o livro de ficção Caixa Preta, de Georgia Alves. Hoje, nós trazemos um livro lançado no ano de 2019, numa rua perto do centro. Numa rua perto do centro, é um livro de ficção de Paulo Caldas, e ele se passa numa cidade e também visita outra cidade, um outro país. Se passa no nosso país, numa cidade que a gente não conhece, e vai para um outro país, que é a Espanha. O nosso Palco Iluminado tem a honra de trazer Paulo Caldas, que é finalista do prêmio Vânia de Carvalho, 2012. E tem o romance Porto dos Amantes, pelo romance, né? E Edmir Regis, 2016, com poesia, com Círculo Amoroso. Ele tem mais de 15 títulos publicados nos segmentos infanto-juvenil e adulto, participação em várias antologias em prosa, verso, e ele é mentor da oficina literária que leva seu nome. Aqui diz que tinha 25 participantes, mas não sei se não tem mais, porque aqui foi em 2019, e eu vejo sempre um grande grupo participando dessas oficinas. E era interessante que a gente chamasse o nosso convidado, né, para a gente conversar um pouco sobre esse livro, Numa Rua Perto do Centro. Mais uma vez, o preconceito é encarado em um livro de Paulo Caldas. Depois de abordar o tema A Cor da Pele, O Sol Além da Minha Rua, A Lua em Sagitário, Sobre um Céu de Domingo e Porto dos Amantes, esse, o finalista do prêmio Vânia Carvalho, de 2013, da PL, agora, numa rua perto do centro, é a vez da prostituição se revelar com as mesmas letras severas, contudo amenizadas pela leveza da prosa poética. Aqui, a discriminação continua presente nas vidas estigmatizadas por dores e rancores de quem abraça o sexo como forma de sobrevivência. A trama construída em cenários montados no final dos anos 80 mostra o universo de contrastes entre amor, ódio, inveja e cobiça. Então, vocês já podem ter uma noção de como é esse livro. Vamos chamar Paulo Caldas para poder ter essa nossa conversa sobre o livro que foi lançado no Clube Alemão, com toda a oficina literária, no ano de 2019. E agora a gente aguarda Paulo Caldas entrar para poder termos a nossa conversa sobre o livro. Não foi não, Paulo? Então, como se tivesse. Então, nós estamos aqui com Paulo Caldas. É uma honra o Palco Iluminado, o livro em uma rua perto ao centro. Está vendo que o seu livro está aqui todo iluminado?
E aqui também. Pronto. Então, eu queria dizer que eu tive o prazer de, em 2019, ir para o lançamento. o lançamento, né? Antes que as coisas fechassem, que estava o grupo todo lá. Foi um lançamento muito bonito. E eu já falei alguma coisa, Paulo, aqui. Eu li sobre o livro, o que ele era. Aproveitei, li a orelha do livro, onde tem essa belo escrito de Aline. E agora eu ia aproveitar e lhe dar as boas-vindas todas. O que é que eu ia lhe pedir? Esse programa é um programa que a gente fica no ar. Então, vai para outros locais, até fora do Brasil. Então, seria interessante você falar um pouco sobre quem é o Paulo Caldas, que a gente já conhece, mas deixar aqui registrado para outros que não o conheçam ainda. Quanto tempo? Uma coisa curta para a gente fazer várias coisas ainda, né? Tá bom, tá bom. Eu comecei há muitos anos, né, nos anos 80, escrevendo em companhia do cronista Evaldo Donato, crônicas bem-humoradas sobre o Recife dos anos 60. A juventude, os bailes, os cabarés, os cinemas, o que se fazia, o que se vestia, o que se comia, o que se comentava. E isso tornou-me conhecido no movimento Edições Pirata. Sim. Isso nos anos 80. A partir de então, vamos dizer que com o apoio do pessoal da Pirata, que era Jaci Bezerra, Juarez Corrêa, Eugênia Menezes, Bernardo Vanderlei, era um grupo grande, Miriam Brindeiro, aí me pediram para escrever para criança. Então, eu mergulhei nesse segmento por uns bons quase 20 anos. Nossa. E passei de criança para adolescente e daí entrei na oficina de Raimundo Carreira em 2000. Eu já vinha com 20 anos de estrada, mas modifiquei inteiramente, a partir de Carreiro, a minha maneira de conceber, de criar e de escrever. A partir de então, deixei esse público já adolescente maduro e comecei a publicar para adulto a partir de observações. Essas observações me chegavam a partir da minha visão de ouvir histórias de música, puxar trechos de música, não só para conceber a ideia, mas também para colocar esses trechos de música dentro dos textos, procurando a intertextualidade. E, a partir de então, com essas orientações da oficina de Carreiro, eu vim de 2000, 2004, 2005, aí eu vim com um Anjo Chamado Alegria, vim com Sobre o Céu de Domingo. Além da minha rua, o Sol Sol além da minha rua. Já é para adulto. E me ajude aí, que você está com... Sobre o Céu de Domingo. O Céu de Domingo, que é o texto que tem mais técnica. Esse texto, ele vai... Na narrativa, passa por várias pessoas, passa por um trecho de quase realismo mágico, mais chegado para o fantástico, quando pessoas descem dos retratos e vão para a cozinha jantar, depois volta, a doida da casa vai também, entra na foto, e a personagem Má, que é uma das protagonistas, nós temos 3,
ela, ela é tão ruim que na última cena, na hora que ela tem um entrevero com a neta, sai dos buracos das paredes, assim, escorpião, mosca, barata, rato, aranha, e ela falando, e essa espécie de exército surreal de animais peçonhentos se aglomeram em torno da perna dela, ela em pé assim, os bichos todos assim, como se estivessem defendendo aquela figura naquela discussão, naquele embate. Em Lua em Sagitário, também, um lançamento atrás, eu usei a técnica das argolas desse símbolo das Olimpíadas. Eu Sim, começo com um personagem, aí tem um ponto de interseção entre o narrador, entra na gíria de futebol, arruma o meio de campo, aí entra o segundo protagonista, entra o terceiro, entra o quarto, no quinto, que seria a quinta argola daquela logomarca das Olimpíadas, ali eles se encontram e começam a contracenar a partir dali. Uma chamada Alegria Passada num circo mambembe, onde o amor à arte é que faz o espetáculo e não o dinheiro. E nesses 3 lançamentos, eu coloquei todas as impressões que eu tinha de memória, que para o autor é fundamental você ter a memória nova e antiga, porque é com essa memória que ele vem o sopro da ideia. Da ideia você parte vem a eclosão, em seguida o impulso, em seguida a intuição e depois a técnica. Com esses 4 elementos, aí você vai colocando como se estivesse colocando dentro do compartimento. Concluiu esse trecho, aí você entra com a receitinha de bolo: cenário, cena, diálogo e sequência. Fechou a cena, outra. Cenário, cena, com os personagens se movimentando. É como se aquela moça magrinha, assim, despenteada, com aquele cabelão, calça jeans e aquela sandalinha baixa, com os dedão de fora, assim, ela segurasse aquela claquete, né? E chega assim, e grita cena, aí os seus personagens começam a interagir. A partir dessa técnica, eu construí toda essa obra lançada para o público adulto, inclusive no trecho de parceria feito com o escritor Múcio Novaes, no qual a gente publicou um livro chamado Os Olhos do Dono. sim. E nesse Os Olhos do Dono, eu recebi dele um calhamaço de ideias, aí me tranquei e saí transformando dentro das técnicas, até que a gente conseguiu lançar em 2017. Esse livro ficou bonitão, grandão assim, porque Múcio é colecionador de arte e os quadros dele, ele mandou que servissem de cortina, separando cada capítulo. Isso ficou bastante interessante. Mas a gente veio hoje foi falar mesmo por numa rua Perto do centro. Mas primeiro vocês observem que a gente não está conversando com qualquer pessoa, né? Paulo, eu já estava aqui aproveitando, deleitada aqui com a aula que você estava dando em poucos minutos, ao mesmo tempo em que você se apresenta, você também apresenta o Paulo Caldas, o oficineiro, que depois, antes da gente terminar, também eu estou querendo saber, você deixar aqui para quem se interessar, quiser participar, você tem um grupo muito coeso, muito bonito, vocês estão sempre juntos. E aí, eu queria, antes de começar, que eu também queria fazer eu tenho 3 perguntas para fazer aqui e quero fazer 3 leituras. A dinâmica
desse palco iluminado é apresentar o livro em 3 leituras, para deixar um gostinho de quero mais e o pessoal sair atrás do livro, né? Porque o livro não é para estar guardado, ele é para estar sendo lido. E eu queria saber com você sobre exatamente a oficina. Se alguém quiser participar da oficina, mesmo nessa época que ainda não está totalmente presencial, eu acredito que vocês estejam se encontrando de alguma forma, nem que seja online, não é, Paulo? Online, no momento, porque a nossa base é o Clube Alemão. E o salão do Clube Alemão ele não foi liberado ainda para um grupo grande sentar junto. A gente espera que mais uns 2 meses esse problema esteja superado. Enquanto isso, a gente está se encontrando às terças-feiras, assim, via online, não tão complicado como esse de hoje, coisa mais simples, e nesse particular, a nossa missão, né, é resgatar antigos valores, cara, tá com um originalzinho na gaveta, rapaz, venha participar aqui. A gente tem pessoas, e aí escritores entra maduros, em contato com você mesmo. Já maduros, né? Temos também gente nova chegando, isso oxigena, e o lema que a gente tem é o lema das formigas, né? Você pega um pedaço de pão com uma migalha, você joga no chão, daqui a pouco junta aquele monte de formiguinha e sai carregando, né? Ali um ajuda o outro e o outro ajuda um. O mais experiente vai passando as dicas, né? Você vai lendo o texto do outro. Fulano aqui, por exemplo, quem sabe você poderia trocar isso aqui, cefalé, não, põe dor de cabeça, porque, né, obedece mais o perfil do personagem. Então, as discussões correm por aí. Certo, maravilha. E quem quiser participar da oficina de Paulo Caldas, entra em contato com você mesmo, né? Passa um WhatsApp, né? WhatsApp. O número, né? Se você não se incomodar. Não, é 99946471. Então, quem tiver interesse, tiver seus inscritos, tiver vontade, pode entrar quem pelo conhece sabe que Facebook. realmente Paulo é muito bondoso e solidário, e o grupo é um grupo coeso, sempre que entra gente, eles abraçam, não tem nada que ninguém não se sinta bem. Agora, vamos voltar para uma rua perto ao centro, que ela Isso. promete. E aí, a primeira pergunta que eu queria saber é como você chegou a essa história, né? Como foi escrever uma rua perto do centro? Partindo de observação, né? A gente tem um grupo, quer dizer, é um grupo de gente, de escritor, jornalista, que a gente se encontra pelo centro, né? Era antigamente ao lado da Livro 7, num bar chamado Casarão, depois a gente passou para o Beco da Fome, depois a gente passou para o Calabouço, daí a gente passou para o Moscozinho fechou, a gente passou para a Mamed. Na Mamed não tem só um bar, tem uma tuia, né? Aquela ruma, como diz o Matuto, de bares. E a gente se encontra ali, Domingos Alexandre Zé Teles, sou eu, Jorjão, Portela, Branco Patriota, Raimundo Patriota, e isso que desde os anos 80. E a gente vê ali no centro que já existia, lá pelos começo dos anos 80, aqueles nichos de prostituição, que eram justamente aqueles casa de massagem. Aí eu me interessei por aquilo e via, né, aquelas meninas passando, mas aquelas meninas não eram, vamos dizer assim, lesbianas, safadas, não sei o que, não eram. Hoje se chama trabalhador profissional do sexo, né? E tinha um filho, tinha gente para cuidar, e pegava ônibus, ia para casa, comprava pão, ia para casa e via coisa, no outro dia voltava para receber clientes, para receber dinheiro, para o proxeneta tomar uma metade, para a dona
do lugar lá, escorraçar, botar para fora, ameaçar. E, em contrapartida, o pessoal contava que existia o outro lado disso, que eram casas luxuosas, né, que se pagava caro e que se bebia uísque de bebidas importadas, essa coisa. Aí a gente vai, a partir da observação, você vai juntando as ideias. Seria normal que a gente começasse do pobrezinho e fosse para o mais luxuoso, mas eu fiz ao contrário, eu comecei pela degradação da pessoa humana a partir da necessidade da prostituição. Então, uma menina de classe média e que passa em vestibular e que tem um namoro, vamos dizer, sem um namoro com o professor, que é uma coisa difícil, e ela rompe com o professor para fugir dele, vai para um curso de idiomas fora do país, e lá ela, quando toma raiva dele, porque também ele traía, ele era o que se chamava na época homem-galinha, né? O cara ia atrás de tudo que era mulher. Aí ela no estrangeiro, ela resolveu que não voltaria. A bolsa acabou, ela foi convidada a deixar lá a universidade onde ela fazia o curso e foi atrás de um antigo namorado. O cara era um subversivo, tinha sido preso pela repressão lá fora do país. E aí entra a grande interação da forma de a gente estudar com a música. Tem uma música bem antiga, eu não sei de quem é, eu sei que quem cantava era Nelson Gonçalves, tal, como sendo Nelson Gonçalves, né, deve ter sido de Adelino Moreira, eu acho, e era de uma personagem chamada Dolores Sierra. Então, o cara cantava: Dolores Sierra vive em Barcelona, na beira do cais. Não tem fantasia e faz um sorriso para aquele demais. Nasceu em Salamanca, seu pai lavrador, veio à maioridade, e o sonho de quem nasceu na roça vir para a cidade. Aí que conheceu o cara, que prometeu e não cumpriu, ela saiu do interior da roça e veio para o Porto, né? Veio para Barcelona, sorriu para um homem e ganhou a primeira peseta. Essa mulher, fora do país, não é a minha protagonista, é uma semi-protagonista. Ela cresceu nesse mundo, nesse universo da prostituição, chegou a montar uma casa decente, dessas luxuosas e tal. E quando a minha protagonista se viu sozinha, sem a bolsa, tinha terminado, e sem o alojamento da universidade, saiu atrás dessa mulher. E a mulher disse: é para fazer companhia a executivos. Que é o que se diz também aqui, mas para o nível dessas casas de luxo. Isso. Aí, ela, para não voltar, ela ingressou numa dessas casas, só que o cara que tomava conta, um ex-policial, um sujeito de mau caráter, começou a extorquir e bater. Até que um dia ela se revolta e quebra um cinzeiro de vidro na cabeça dele. Aí o cara denunciou ela, que ela estava como clandestina, ela corre para o Dolores Sierra e consegue voltar para o país. Quando volta para o país, sem nada. Aí começa a seguir a prostituição, porque ela, universitária, com curso de idiomas, os lugares que ela se apresentava para arranjar emprego, o currículo era maior, era além do que a vaga determinava. Então, o seu currículo é bom demais, seu currículo é bom demais, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego. Aí ela viu num anúncio de jornal essa questão de acompanhante de executivos. Ela entrou nisso aí e a vida dela, a partir daí,
era uma pessoa lida e que falava outro idioma. Chegava nessas casas, ela era discriminada porque era lida e falava outro idioma. Aí havia a inveja, né? O despeito, e normalmente as outras contribuíam, faziam encrenca e E faziam ela com tem que um ela... nível diferente, né? Diferenciado, mas E o resto da história o povo só vai saber depois, né? não, até aí, porque tem os outros desenvolvimentos amorosos dela, tem o professor, que eu não abandonei esse personagem, porque você sabe que o personagem, você não é ser um personagem, você tem que contar a vida dele. Ele não pode entrar na tua história e sair assim ao vento, ao sabor do vento. O Sim, personagem tem vida, né? Nascimento, vida e morte. Só que eu guardei o professor aqui e até a última cena. sim. Aí, eu não gostaria de contar a última cena. Não. E O aí eu separei professor... 3 leituras também para você, certo? E por o público também ficar com gostinho dessa história, porque Paulo ele conta uma parte porque ele resolveu, né? Partiu da sua ideia, como você disse, da observação, surgiu numa rua perto do centro, né? E temas atuais. Uhum. Então, para a primeira leitura que eu separei foi essa. Seu livro tem muito de música. Isso. Flagrei os 2 no jardim. Quando Isso. vazou a notícia que o professor Arthur fora afastado, os comentários repercutiram na faculdade. Ele seduziu a garota ingênua. Vai longe o tempo que existia a ingenuidade, colega. Esse professor é mesmo metido a gavião, eu sei. Porém, ela se deixou envolver. A Leia é uma do primeiro período. Sei quem é. Tem uma borboleta tatuada no ombro. Como é que você sabe? Ela vivia com um lenço no pescoço, uma florzinha adornando os cabelos. Guardei nas retinas, é linda. A florzinha era o professor que lhe ofertava. Já flagrei os 2 no jardim, perto do estacionamento. Agarrados? Na hora que vi, não. Então, esse é um trecho, né, para vocês só terem ideia desses personagens que ele falou. E Paulo falou que ele se passa, a história se passa no Brasil, uma determinada cidade, que ele não menciona, e na Espanha, Isso. Madrid. Aí eu pergunto, por que a escolha de uma cidade não identificada? Porque você poderia aqui dizer Rio, São Paulo, Recife, né? Mas por que você decidiu não identificar uma cidade? A gente deixa indicativos, né? Uhum. A capital tem a periferia, tem os bairros a partir mais próximos do centro. Eu deixo assim antever que o professor vai todo dia para o Parque da Jaqueira. A gente dá dicas, né? Para que o leitor se sinta A Rua próximo daqui. Miosotes, né? A Rua do Miosotes em Natal. Mas porque eu foquei as coisas em torno de flores. Sim. Então, tem uns trechos aí. Você quer que eu conte o texto da borboleta? Belíssimos os trechos das flores. Hã? Porque ali eu parti de metáfora, da construção de metáfora para atingir o encantado. Sim. Aí, quando é que eu atingi o encantado? Quando as flores falam uma para as outras. Isso. Aí uma diz para a outra, lá vem o professor com a aluna de novo. Aí a outra disse, é uma sem vergonhice.
Aí, quando você consegue prender o leitor com as metáforas, aí fica fácil chegar no encantado. Aí, fulana já falou para os passarinhos. E todos os avoantes, vieram as abelhas, os pássaros, vieram os besouros, vieram... Todos já sabem. Trata-se de um amor ilegítimo. Havia uma fofoca dentro do jardim. Quando eles se aproximavam do lago, que eles ficavam sentados e balançando as pernas, né? Não, é uma cena, né? Balançando as pernas no lago. As medusas, né, conversavam uma com as outras. Aquelas flores de pasta, parece que chama Vitória Régia, né? Que tem aquela... Vitória Régia. Elas faziam um balé assim para a chegada deles, quando eles estavam... Eu parti muito por isso. E a borboleta, que é tatuada, esse livro antes já teve o nome de Musa Tatuada, mas o pessoal achou meio boçal. André Balaio, na época, Rômulo, não, isso não está bom. Aí eu fiz o título localizado. Mas a cena do borboleta é o seguinte: eles caminham por entre os canteiros, né? Aí sai uma borboletinha e faz: toca nele, toca nela, não passa na frente, toca nele, toca nela. Ele acha aquilo, ele poeta, acha aquilo maravilhoso, que é uma dádiva, né? Que é como é que a gente chama? Um mimo da natureza. Aí diz que parece com ela, e que a borboleta está sublimando o amor. E num encontro depois, sei lá, um tempo depois, ela diz para ele que eu tenho uma surpresa para lhe mostrar. Aí levanta a blusa e mostra a borboletinha aqui, ó, no ombro. Aí disse que eu fiz do lado esquerdo, que é o lado do coração. Aí fica aquele romance de água com açúcar provocado. Jogado assim para o leitor, assim, tá? Isso aqui é água com açúcar para você. Para ver que um homem maduro, professor, casado, com filhos e tal, mulherengo, né? Ele consegue se apaixonar e ele se entrega àquele amor com essa menina. E aí eu vou passar para a segunda leitura, né, desse professor que se chama Arthur. Arthur Rei, né? Os personagens, o nome dos personagens tem alguma coisa a ver com o psicológico, né? A esposa dele é Estela, né? A esposa dele é Estela, que é a estrela que se apagou. Arthur da Paixão e Leia é Leia Lamu, né? Ele é tudo a paixão. Ela é do amor, ele é da paixão. E aí eu passo para essa outra que diz assim: Vazios. Alheio ao soar da campainha, Arthur continua sentado na cama, pijama de listas, pés nos chinelos, olhos nas paredes. Levanta, faz confidências, réplicas de figurativos e abstratos, inertes aos seus reclamos. Mona Lisa certamente desdenha dos apelos, olhar parado, pensamento sabe-se lá onde. Picasso, Monet, Dalí ignoram. Com os escritores, alguma esperança. Nabokov e Flaubert fazem cara de espanto. Kafka não me entende, não me entende. Digo a ele que, por Leia, o galo desfaz as noites, as estrelas, encolhe os dias. Entre os distraídos, pessoa chora. Porque olha a rua, o povo, as plantas e os bichos. Não há vida em mim. Abraçado ao lençol da saudade, tento falar ao silêncio, mas ele finge que dorme. Contudo, um bom vivant, tocado com meu lamento, falou: a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Esta vida eu viver pode ser mais
mas ela tem menos do que eu, porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada. Aí ele diz assim, sorriu, Vinícius, esse tem a ver comigo. Que é Aí Arthur mulherengo, né? está em tom maior, passadas vacilantes, pisa o sereno que emudece a grama, ritmo lento, cabeça erguida para o céu, como se buscasse a musa tatuada na amplidão. No desencontro da tua partida, a lua também se foi, negando luz ao céu, negando a mim o sonho. Com o desencanto da tua partida, Vênus desfez-se a fantasia e, envolto em densas nuvens, trouxe à madrugada tristezas. Com o desengano de tua partida, sobrou o orvalho na relva dos olhos. Aí Eu já não posso mais olhar. o Arthur da Paixão é muito emotivo, né? Só me lembrou aqui o Roberto Carlos e toda a metáfora dos jardins que vem nesse livro, que fala também de música. É bastante. Uma passagem, o Arthur da Paixão fala de quem tem saudades não está sozinho, não é? Que é também um trecho de uma música, né? Tem o carinho da recordação. Então, aí ele diz que quando eu estou mais desolado, estou bem acompanhado com você no coração. É de Aldemar Paiva. Isso Carreiro me ensinou. Aldemar Paiva. Foi Carreiro que me ensinou isso aí. Não sabia que era dele, viu? Não. E aí, eu observei, os personagens desse livro são todos inventados ou você se inspirou em algumas situações? Não, foi tudo criado. Às vezes o perfil físico ou o comportamento, que a gente chama de psicológico, né, se parece com alguém, mas não é exatamente aquele alguém. Mas essa questão da música, a gente chama de intertextualidade. Né? Aprendi com o Carreiro. E todo os meus livros eu uso esse artifício. Até no Anjo Malarica, que é num circo do interior. Nos anos 50 para 60, eu ouvi em Garanhuns uma música daqueles lamentos assim, sertanejos, era do Siriema, duas mulheres, e elas cantavam: não é verdade que você bebe por causa de mim. Aí depois ela dizia assim, beber é um castigo, fique comigo e não beba mais, não. E eu vi também, esse também eu fui para o lançamento, você faz menção a um livro de uma pessoa que já foi sua aluna e que lançou o livro Doce Amargo. Neuma. Como eu conhecia a Neuma, e eu adorei o livro dela, foi o primeiro livro dela, ela fez na sua oficina. Lembro que nesse período, Carreiro também compareceu, ele ainda estava doente, ele foi de cadeira de roda, mas ele foi para esse lançamento em conjunto, que você... E eu achei uma graça quando vi, eu digo, olha, ele brinca um pouco, inserindo algumas doses de realidade, né, Paulo? Às vezes frases também dos amigos que a gente, né, que a gente ouve assim, e vai colocando nesse balaio de letras, né, de frases, de ideias. E outra coisa que eu achei interessante é que, eu não sei se cair, viu, a nossa, porque aqui apareceu alguma coisa diferente. Deu um aviso. Não é?
Se por acaso cair, a gente aguarda um novo link e entraremos de novo, caso caia. E aí, o que é que eu me lembrei aqui? Também com relação a isso, é a leitura final que eu reservei, que é para deixar esse gostinho. Quem estiver nos assistindo agora ou posteriormente, conheça um pouco do livro e queira também degustá-lo, né? Uhum. Então, a gente vai passar para essa terceira, que se chama Habitante das Horas. Sim. Diógenes. Há quanto tempo lhe devo uma satisfação? Porém, fique certo que ainda hoje guardo o pedido de desculpas. Esqueça, o tempo apaga as coisas, caro professor. Às vezes acontece até com pessoas finas feito o senhor. Ainda bem que você entendeu minha atitude. Só gostaria de saber quem vazou a notícia que fui afastado pelo conselho. Um próprio colega seu, o professor Domingos Fernandes, comentaram que... Hã? Calabá. É para a mesma menina. Aí ele diz, não acredito, ela era apaixonada por mim. É certo que depois dela tive outras na faculdade. Também sou rodado na estrada da vida, andei com mulheres, vivi com mais de uma, sei que paixão transtorna a cabeça, o coração da pessoa. É verdade, amigo velho. Mas me conte como vai a vida. O encontro pediu mais tempo para as lembranças. No centro da cidade, àquela hora, o calor sugere o convite para uma cerveja e escolher uma mesa sobre um ventilador de teto. E aí eles vão conversando e, no final, ele faz: e aquela menina da faculdade? O que é feito dela? Aí, Arthur diz: sumiu depois que foi estudar na Espanha. Saiu da minha vida, embora lhe confesso, Diógenes, ainda acalento o desejo enorme de encontrá-la. E é assim que eu encerro. Se Arthur vai encontrar Léa, só lendo, minha gente. Então, fica aqui esse gostinho que a gente teve. É uma leitura interessante, principalmente para nós, mulheres, porque eu acho que é uma leitura muito masculina, a escrita é masculina, e a gente adentra um pouco esse universo. Né? O enfoque. Terminou? Oi? O enfoque é a narrativa do masculino. Embora nas horas da protagonista Léa, aí eu passo o enfoque para a narrativa feminina. Sim, mas a escrita aqui, certo? Mesmo com o enfoque na narrativa, a gente sente que quem escreveu era um homem. Né? Aqui a leitora, né, acha interessante o jeito de falar. Por exemplo, quando o Diógenes fala com um amigo, ele diz amigo velho. Talvez eu, quando fosse escrever, eu diria só amigo, eu não diria amigo velho. Ah, sim, é o cacoete. Então, são essas coisas pequenas que a gente vê aqui e acha super interessante. Paulo, a gente está perto dessa primeira parte, porque o evento eles são duas partes. Nessa primeira parte, a gente conversou um pouco. Eu faço sempre a leitura do livro para despertar o gosto, porque o livro é daquele jeito. O livro não é para ficar guardado, a gente comprar e adquirir. Eu agradeço, está aqui, ó, você fez uma dedicatória em novembro de 2019, dedico a poética de Arthur e os amores efêmeros de Léa. Então, adquiram os seus livros. Quem quiser adquirir o livro, também lhe procura... Edições Bagaço. Edições Bagaço. Pronto, é só entrar no site e fazer a solicitação, né?
eu digo aqui que vale a pena ler num instante, e é muito interessante conhecer. Tem hora que dá raiva até, né, dos personagens e das coisas que acontecem, principalmente dos homens, viu? Muito interessante como você coloca essa posição sobre a prostituição e que nos faz meditar bastante a respeito. Eu queria deixar você umas últimas palavras, porque a gente vai passar para o segundo momento. O segundo momento do programa, quem está aqui, fique para assistir, porque está imperdível. Paulo Caldas não anda só, então vai vir aí leituras de trechos de outros livros dele, para você conhecer através dos próprios colegas da oficina. Veja que coisa maravilhosa. Esse vídeo ele vai sair daqui a pouco, quando o Paulo se despedir, e aí eu me despeço e vai entrar esse vídeo. Nós hoje tivemos algum problema com a internet. Caso o vídeo não fique muito bem, alguma coisa falhe nele, não se preocupem, porque a gente já tinha pensado no plano B. Se algo não der certo, nós iremos reproduzir ele também no canal Arte Agora, tá certo? E esse vídeo depois vai para você, Paulo, como recordação do palco iluminado. Eu queria agradecer sua presença, para a gente é uma honra. Você é uma aula de ser humano e também de como se faz escrita. E saiba que seu livro ele vai ficar aqui, junto com os outros. Ó. Depois que iluminado, só muda. Ó. Ele vai estar ali junto, compondo as leituras desse ano. E eu sempre termino com uma frasezinha, mas eu queria que você desse um tchau para o pessoal, para a gente poder assistir a segunda parte do programa. Vamos à segunda parte, então. Vamos? Então, aqui eu termino, como sempre, com aquela musiquinha de Toquinho, lembrando que livro é para ser lido. E eu disse no início, eu escolhi a frase de Jorge Luiz Borges, que diz que creio que uma forma de felicidade é a leitura. Espero que vocês tenham se divertido, e a música de Toquinho sempre diz assim no final: só não me esqueça num canto qualquer. Leia os livros. Então, vamos passar agora. Tchau, Paulo. Vamos passar agora, vai ser reproduzida aqui a segunda parte do programa, e teremos aqui Paulo Caldas pelos colegas da oficina. A ação. Amigos, eu estou aqui com o livro Asas para que te quero, de Paulo Caldas. Vejam só, na realidade um hino à liberdade. E vou ler para vocês um trecho que eu acho que é o suprassumo da história. Naquele fim de tarde, o Grotão fez-se o maior palco do mundo. Nós, os 5 cantores e eu, fizemos um grandioso concerto, com longo tempo de duração. Um concerto só para nós. O riacho, as plantas e as estrelas, que chegaram todas mais cedo, nem mesmo se importando com a presença dos últimos raios do sol, que, de maneira estranha, teimava em permanecer. Por isso eu acho que Paulo Caldas, morando na bucólica aldeia, se inspirou para esse senso de liberdade espetacular. Obrigado. Tchau. Porto dos Amantes é um romance que trata da história de George, professor universitário na época da ditadura, que defende suas ideias, que está na batalha, que luta para ser ouvido, e de Virgínia,
que é aluna dele, se envolve, ambos se envolvem, ela se encanta, caminha e canta com George pelas batalhas da vida, e que são separados pela força da ditadura. A partir daí, o romance toma caminhos que a gente não imaginaria, traça rotas que você não pensaria. E uma coisa é importante, é muito forte o traço humano que cada personagem carrega. É muito verdadeiro. Paulo tem uma capacidade de dar vida real aos seus personagens, e isso é forte e envolve o leitor. Eu destaquei um trecho, um pequeno trecho, que já nos mostra, isso está logo no início de Porto dos Amantes, mas que nos mostra a força que as ações da vida têm sobre a história e a vida dos personagens. É sobre George, e esse trecho é a saída dele da prisão. Ao sair dali, levaria a mágoa de um preso torturado. Uma mágoa grande, do tamanho da vida, do tamanho de Deus, de quem será cativo, submisso, prazerosamente submisso. George e sua mágoa se amam. São amantes inseparavelmente se amando. São felizes, vivem um para o outro. Qual o molusco e a pedra, a rosa e seu perfume, a dor e o gemido. Infinitamente um para o outro. Depois de me ter como principal gestor de suas empresas, de me ter feito sócio, de juntos conseguirmos invejáveis posições nunca imaginadas pelos observadores mais otimistas, me pede para jogar esse trabalho na lixeira e servir de tutor da filha, que por falta do pai, por sua overdose de omissão, criou um abismo imensurável entre os dois. Esse é um trecho que eu considero ponto de virada do romance Os Olhos do Dono, de Múcio Novaes e Paulo Caldas. Ele discorre sobre um empresário bem-sucedido e sua filha questionável. Do livro de Paulo Caldas e Múcio Novaes, Os Olhos do Dono. Poema do personagem Max para sua amada Creek. Mesmo que os ventos das planícies, por mares e montanhas viajados, em tormentas apartem nossas vidas, nos tornando barcos naufragados, seremos um só ser, afeto e corpo. Mesmo que a morte nessa esfera nos torne para sempre separados, perdidos infinitos noutras eras, vagando por futuros e passados, seremos um só ser, afeto e corpo. Já tentei manter o olhar insolente, erguido para ela, mas o medo bate na minha cabeça num instante. É quando penso, aqui não sinto o aroma do futuro, rumina a dor contida entre os dedos fechados das mãos suadas, o ódio roendo as entranhas, exalando dos poros, contém os ímpetos de a estrangular. A revolta vai e vem, estanca na garganta como ânsia de vômito, e ela, a comida sou eu quem paga. É o que sempre diz, para impor autoridade e mostrar o mal que pode fazer. Capaz de gestos como esconder a chave da despensa para poupar biscoitos, se mostrar feliz num sorriso sarcástico, ao negar qualquer dos apelos silenciosos de tia Dida. Mamãe apenas se veste de ingenuidade, se esmera em parecer alheia. Porém, no íntimo, sabe da necessidade de vovó de mostrar o poder todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Às vezes, imagino que apenas blefa,
mas me custa aceitar que por dentro dessa senhora de cabelos pintados, pele muito branca, dentadura saliente, corpo esguio, tom de voz arrogante, habita uma criatura frágil, insegura, como mamãe finge acreditar. Esse é um trecho de Sob um Céu de Domingo, uma novela de Paulo Caldas, que traz a saga e os mistérios da família Cordeiro Farias, numa narrativa permeada pelo realismo mágico, em primeira pessoa, cujo interlocutor é objeto de uma paixão que apenas se revela completamente no último instante. É uma leitura que prende o leitor do começo ao fim. A novela As Faces do Escorpião, de 1997, do escritor Paulo Caldas, é destinada ao público juvenil e àqueles que desejam aprender ou aperfeiçoar como se constrói um personagem, o perfil físico, psicológico, um cenário. Ele retrata as angústias, as vivências, as paixões de um grupo de adolescentes no Recife e em Curitiba, tendo como fio condutor a fábula de Esopo entre o escorpião e a rã, que Paulo faz a adaptação para o escorpião e o cisne. Vou ler um pequeno trecho em que o narrador ele fala de dois escorpiões, Tiago e Ana Paula. Esse nome Tiago, acredito que não foi escolhido à toa, hein? Ele pensa em cativá-la, prendê-la em seus encantos, torná-la escrava e desprezá-la em seguida. Faz parte dos seus instintos. Ele é o escorpião que crava seu ferrão envenenado nas costas do cisne, que ele salva da correnteza, como se lê na fábula. Ela é a fêmea que seduz, encanta, domina e devora a presa, ao ver satisfeito os seus desejos. Sugiro também que leiam um depoimento do pai de um personagem, o imigrante polonês, que mora em Curitiba, Ladislau Naslavski. Boa tarde. Nesse seu livro, Um Anjo Chamado Alegria, Paulo apresenta, de forma criativa e sensível, uma realidade cruel e justa de uma cidade pequena do interior do Nordeste. E como artifício inteligente, resgata aspectos da história dos circos mambembes, inserindo como parte importante da história que ele narra no livro. Não vou mais fazer comentários para a gente não estar fazendo spoilers aqui. A verdade é que gostei bastante e tem um trecho que eu apresento só para ilustrar. Escute, meu filho, o dia a dia do circo não é de palmas e risos. A gente que é mambembe encara uma vida dura e cruel até. Mambembe é igual a cigano, não tem paradeiro, dorme aqui, acorda acolá, só existe o agora, o amanhã ninguém sabe, e o ontem se resume às boas lembranças somente. Aproveite. Círculo Amoroso é o livro de poesia de Paulo Caldas. Fala aqui do tom erótico que atravessa o livro em seus 5 capítulos, todos eles carregados com um fino traço de um eu lírico entregue às amadas em suas várias etapas. O erotismo de seus poemas é de uma elegância, de uma leveza, delicadeza mesmo, ímpar, onde percebemos a fusão de elementos masculinos e femininos em igualdade de condições. Que isso é uma marca também da prosa de Paulo Caldas, o cuidado com o feminino e a elegância da escrita que vai desde a escolha vocabular, as figuras de linguagem que ele utiliza para descrever momentos tão íntimos e tão delicados, que é a questão do erotismo quando dito por um homem. E ele faz isso num tom maravilhoso. Passo o dia na intenção de ver Dona Leonora.
E nas poucas horas que estou aqui, nesta kitnet cheia de demônios, sem espaço sequer para guardar meu sonho, não consigo me livrar da presença dela. Esse é Miguel, cujo pai, cortador de cana, não aceita a opção sexual do então menino e busca a ajuda do compadre e patrão. Miguel então é levado para a capital, onde passa a morar na mansão do dono do engenho, trabalhar e estudar. A vida se encarrega de promover o encontro com Leonora. Essa história é contada no livro A Lua em Sagitário, de Paulo Caldas. Além da temática de gênero, outras de cunho social, psicológico, são abordadas nas tramas vividas por personagens que se encontram surpreendentemente no final da história. Olá! Esse livro de Paulo Caldas, Sob um Céu de Domingo, inicia-se com a fuga de uma brasileira de um país latino-americano para o Brasil. Ela foge de uma revolução que desaloja a elite social e econômica do país, junto com os 2 filhos, e vai morar na casa da mãe, que é uma megera. Ela trata mal não só a filha, como os 2 netos. E aí se desenrola todo o enredo com muitas surpresas e reviravoltas. Uma delas é um amor misterioso de alguém por Camila. Esse alguém só se revela na última linha da novela. Agora, algo muito interessante nesse livro são os cenários. Um deles, nas horas de amanhecer, ainda se vê a lua, regalo da noite ao dia. O céu recebe cores assustadas com os vestígios do novo sol, até que a manhã madura seca o orvalho deitado sobre a relva. No interior do ônibus, com a fumaça que escapa do motor, sob uma fuligem com cheiro forte de óleo diesel, as janelas, frouxas, produzem o ruído dos vidros comprimidos nas molduras. Mamãe, vez em quando, olha para trás, teme que as milícias populares revolucionárias nos façam reféns. A gente se entreolha, o medo é um passageiro ao nosso lado. Vejam a câmera em grande angular fechando num zoom sobre essa família que migra. Porto dos Amantes, um livro que com seus diálogos ocultos nos coloca na mente dos personagens, né? Os personagens principais que se multiplicam e que na verdade ao final tudo volta para eles próprios, né? Nos mostra a beleza de toda essa forma de escrever, né, literária de Paulo Caldas. É um livro em que o sexo livre é abordado, né, e mostra como algumas pessoas enveredaram por caminhos que talvez nem quisessem, né? O caminho da prostituição também, mas sempre mostrando o lado ser humano de cada um. Numa das cenas ao final, onde a personagem central, Virgínia, é tida como morta pelo seu amigo de toda a vida, né? Nós estamos lá numa penumbra, numa escuridão, no meio daquele quarto e de repente uma luz aparece. É um livro que sem dúvida tem que ser lido, é sensacional. Paulo Caldas mais uma vez está de parabéns, né? Isso só me deu vontade de ler toda a sua coleção. Ele sabia o quanto ela fora de uma dedicação quase maternal. A amava, mesmo que não externasse o sentimento. Em dado momento, recém-chegados a São Paulo, entrelaçaram as pernas.
horas em que as carências se impunham ao relacionamento de trabalho, quando dividiam a habitação em hotéis de pequeno porte. Contudo, seguindo de perto a sapiência dos provérbios, separariam quase para sempre a carne do ganhar o pão. Hoje se amavam e respeitavam quase como irmãos inseparáveis. Ela era consciente de que tudo se devia àquele homem obstinado, genial, que agora cabisbaixo, sentado ali à sua frente, não sabia o que fazer. Esse é um trecho do livro Os Olhos do Dono, de Múcio Novaes e Paulo Caldas. Trata-se de uma narrativa poética muito envolvente e nessa passagem, em especial, aborda a relação entre o Severino Jerônimo, o Bio Jerônimo, e a sua funcionária Dorinha. Permeia por cenários emblemáticos de cidades como Monte Carlo, Paris, Nova York e também belíssimas cidades nordestinas.